Aqui a gente faz qualquer coisa para ficar em primeiro lugar. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Confusão no Morro da Mangueira. Um ônibus foi incendiado. O ataque aconteceu depois do tiroteio num campo de futebol que deixou um morto e um ferido. Seria mais uma guerra entre facções rivais. E veja também, policial rodoviário federal é baleado e morto em Bom Sucesso. Ele estava dentro do carro quando foi surpreendido por bandidos, que fugiram. E ainda polêmica, documento assinado por comandante da UPP da Chatuba determina que policiais recolham as cápsulas de balas disparadas durante o confronto com bandidos. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 29 de outubro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Moradores da Mangueira colocaram fogo em 2 ônibus na Radial Oeste depois que homens armados atiraram contra um grupo que jogava futebol. Os disparos atingiram 3 pessoas. Um homem morreu na hora. Léo Santana. Por volta das 8 da noite, as equipes da UPP da Mangueira subiram à comunidade. De acordo com a PM, 4 homens armados atiraram contra um grupo que jogava futebol. 3 homens foram atingidos, um morreu na hora. Outros 2 ficaram feridos e foram levados para o Hospital Souza Aguiar. Aqui a gente vê o reforço policial, PMs do batalhão de choque que vão subir a Mangueira. A área onde houve a morte, onde 2 pessoas ficaram feridas, está isolada e o clima é tenso agora na favela. A confusão gerou protestos na Radial Oeste, bem próximo ao Maracanã. Este ônibus foi incendiado com coquetéis Molotov. Agora são 11h30 da noite, à meia hora, moradores da Mangueira atiraram fogo nesse ônibus. A gente vê o que sobrou, praticamente nada, nem o teto sobrou. Olha só ferro e alumínio. Mesmo assim, alguns moradores retiraram o alumínio para vender depois. De acordo com o motorista e o trocador, o coletivo estava lotado, houve pânico e uma senhora chegou a se machucar quando descia do ônibus. A senhora se machucou na hora de descer ali, um caiu por cima do outro, foi mal desespero aí. O trocador também foi roubado. Me roubaram também, levaram o dinheiro todo, levaram tudo. Meu documento queimou, tô sem nada. De acordo com as vítimas, tudo aconteceu muito rápido. Vê aquele mulão, subiu no carro, perdeu. Vai que eu vou queimar o carro, vocês aí dentro, vocês não saem. Aí todo mundo correu, desesperado, só deu tempo de eu pular do ônibus e ir embora. Aqui bem próximo à Mangueira, a gente vê agora a rua bloqueada, os 2 sentidos. Os motoristas são obrigados a fazer o retorno. E logo mais aqui na frente eu vou pedir para o repórter cinematográfico José Lucas mostrar. Olha lá na frente mais um ônibus incendiado. Por questões de segurança, a gente não vai se aproximar mais. Durante toda a noite, policiais fizeram buscas para tentar localizar os homens que atiraram contra os moradores. O Léo Santana e o cinegrafista José Lucas chegaram ali minutos depois do fato. O ônibus tinha acabado de ser incendiado e a precaução sempre da equipe de reportagem é cobrir tudo de maneira com a maior segurança possível. E você ouviu o que o cobrador e o motorista disseram, que eles estavam dentro do coletivo quando entraram cerca de 20 homens. E aí tinha idoso, tinha gente de todas as idades, invadiram o coletivo e já mandaram todo mundo descer. Tinha passageiro também dentro do ônibus, todos desceram e depois eles colocaram fogo. Isso aconteceu, teoricamente, o que a polícia está investigando agora, em represália à morte de um bandido e a esse ataque dentro de um campo de futebol. Mas está aqui comigo para comentar mais uma vez, Dr. Carlos Augusto Nogueira. Bom dia, Dr. Carlos. Parece para o senhor realmente uma retaliação de bandidos de facções rivais? Bom dia, Eliane, bom dia a todos. Pode ser que seja aquelas pessoas que atiraram contra os moradores ou traficantes que estavam no campo de futebol ou revoltados, os marginais que ainda permanecem na localidade, revoltados com o fato de terem recebido disparo de arma de fogo e nada ter acontecido, podem ter feito isso. De uma forma ou de outra, esse crime é sempre apurado na esfera do dano e na esfera da associação para o tráfico, que tem a pena de 3 a 10 anos. Ou seja, se a pessoa for pega queimando esse tipo de ônibus em razão de algum entrever, algum problema relacionado ao tráfico de drogas, em razão do tráfico de drogas, a gente normalmente na delegacia a gente apura como associação para o tráfico e aí a pena é bem alta, Liane. Mas nós percebemos a ousadia, de qualquer forma, dos bandidos que continuam por lá.
Dentro de um campo de futebol, uma área movimentada, num horário da noite, o policiamento deve ser reforçado. E mesmo assim os traficantes vão lá e atiram. Como é que o senhor avalia isso numa área pacificada? Numa área, nós temos que investigar, né, Eliane? Porque não se sabe se realmente era traficante, eu não vi nenhuma arma apreendida. Então estão dizendo que era traficante ou que ele tinha alguma ligação ou teve alguma ligação com o tráfico. Não, os que atiraram, eu digo, os que estão lá jogavam futebol, não se sabe ainda a relação com o crime. Mas os que foram lá e atiraram seriam traficantes de drogas. Se aproveitando, de repente, de um descuido, né, da unidade de polícia pacificadora que está no local, de repente não estava naquele local no momento do fato, se aproveitando, isso realmente tem que ser apurado, né? Até porque depois da morte do Tuxim que começou tudo isso, né, Eliane? Depois da morte do Tuxim que começaram todos esses confrontos na comunidade, tentativa de tomada de poder que não é mais meu, mas eu quero tomar, esse negócio todo que aconteceu, não se sabe o porquê, já que, teoricamente, ele estava fora do tráfico de drogas. Então, depois do falecimento dele, repito, é que tudo começou. E quem sofre é a população que fica com medo à mercê desses bandidos. E a circulação de ônibus já foi normalizada agora pela manhã. E um outro assunto, um policial federal foi morto em um bar em Bom Sucesso, na Zona Norte. Segundo testemunhas, ele foi atingido por 2 homens que passaram em uma moto. Pode rodar. O crime aconteceu por volta das 8 horas da noite neste bar na rua General Gallieni, em Bom Sucesso, Zona Norte do Rio. De acordo com informações da polícia, o agente federal Cláudio Luiz Lucena Alves, de 48 anos, estacionou o carro ao lado do comércio. Minutos depois, ele foi abordado pelos criminosos. De acordo com testemunhas, o policial federal estava sentado naquela cadeira deste bar que fica bem aqui na esquina aguardando um amigo, quando 2 homens passaram em uma moto e efetuaram vários disparos. Ele ainda conseguiu andar até esse ponto, próximo a essa árvore, mas caiu e foi levado para o Hospital Geral de Bom Sucesso. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. Agora, os agentes da divisão de homicídios estão aqui fazendo o trabalho da perícia para tentar esclarecer esse crime. As paredes do bar ficaram marcadas pelos tiros. De acordo com o delegado, o policial federal não tinha registro de ameaça. O local fica bem próximo ao Complexo do Alemão. Dezenas de colegas e amigos acompanharam o trabalho da perícia. Policiais federais e militares também deram apoio na região. Os investigadores não descartam nenhuma hipótese, como o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou até mesmo execução. Em nota, o Sindicato dos Servidores do Departamento da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro lamentou a morte do agente. Segundo as informações, ele estaria dentro do carro quando foi atacado. Não se sabe ainda se foi vítima de uma tentativa de assalto, né, um latrocínio, mas não temos informações de nada roubado. Pode ser que os bandidos tenham tentado roubar o carro dele, não é, doutor? Exatamente, Eliane. A gente normalmente trabalha com todas as hipóteses, mas a gente exclui as menos remotas, etc. Nesse caso, ele estava dentro do carro, pode ter passado a motocicleta, normalmente sem um latrocínio, um roubo seguido de morte, passou a motocicleta, anunciou o assalto, vendo que ele é policial, ele tem que reagir, senão ele vai morrer de qualquer forma, e aí ocorreu esse tiroteio, ele deve ter tentado sair do carro, né, para se abrigar, porque no carro você é uma vítima fácil, um alvo fácil, e aí ocorreu o tiroteio, por isso que o bar foi atingido, etc., porque quando também os caras percebem que é policial e recebem disparos de arma de fogo, eles saem correndo, olhando para trás, atirando para onde eles, né, estão visualizando. Então, eu não acredito que seja uma coisa encomendada para ele. Eu acho que, nesse caso, infelizmente, eu iria pela opção mais forte, que é o latrocínio, e a ocasião faz o ladrão. O cara está passando ali um carro bonito, uma localidade simples, enfim, no local de fácil escape, por ser perto da linha amarela, para sair, os bandidos têm acesso ali a algumas comunidades. Exatamente. E andam de moto, né, praticando roubos, né? Aí avistaram, numa localidade razoavelmente simples, um carro que chama atenção, olharam uma pessoa dentro do carro e falaram, vamos roubar aquele carro. Normalmente é assim. E aí eu te falo, Liane, policial, ocorre essa troca de tiros, porque se o policial não reagir, infelizmente, ele é morto. E veja só essa reportagem. Coordenação de Polícia Pacificadora determina a revogação do documento que orientava policiais da UPP da Chatuba, no Complexo da Penha, a recolher cápsulas de balas disparadas durante os confrontos com bandidos. A ordem partiu do comandante da UPP e gerou polêmica. O Léo Santana explica melhor essa história pra gente.
A ordem do comandante leva o timbre do governo do Rio e da Polícia Militar. No texto, o capitão Léo Ludolf determina que os policiais recolham as cápsulas deflagradas de suas armas e dos miliantes em todas as ocorrências em que houver disparo de arma de fogo. O oficial comanda a unidade de polícia pacificadora da Chatuba, no Complexo da Penha, zona norte da cidade, bem ao lado do conjunto de favelas do Alemão, uma região onde os confrontos entre PMs e traficantes são frequentes. Este perito afirma que só os profissionais da perícia podem retirar objetos da cena do crime e explica: a cápsula de uma bala disparada pode ser decisiva para descobrir quem efetuou o disparo e com qual arma. Você pode, inclusive, encontrar uma impressão digital. Na hora que o policial coloca no carregador, pode ficar a impressão digital. Tirando essa parte de impressão digital, você tem a identificação da arma que picotou e a da arma que extraiu, que jogou fora a cápsula. Então, é importante no exame de balística você ter esses detalhes. A PM não informou se a conduta do comandante vai ser investigada, apenas alegou que a determinação tinha como objetivo facilitar o rastreamento da munição utilizada por bandidos e, assim, saber se era contrabandeada, desviada ou até mesmo recarregada. Mas depois da repercussão do caso, o coordenador-geral das UPPs, Coronel Frederico Caldas, revogou essa orientação. Há 3 anos, na Baixada Fluminense, policiais que balearam o menino Juan de Moraes, de 11 anos, recolheram os projéteis e esconderam o corpo. As fraudes foram descobertas e os PMs envolvidos condenados. Se não se tem a cápsula, se não se tem o projétil, se não se tem os elementos materiais de um episódio, de uma ocorrência criminal, isso vai dificultar a investigação, a apuração e a responsabilidade daqueles que sejam culpados pelo ato criminoso. Bom, a nossa produção tentou contato com o Coronel Frederico Caldas hoje bem cedo para que ele se manifeste sobre a revogação desse documento, mas nós não obtivemos sucesso nesse contato. A ligação chamou e ninguém atendeu. Nós esperamos que a Polícia Militar explique exatamente o porquê dessa medida, primeiro de recolher as cápsulas e depois a revogação. Doutor Carlos, isso parece, para a população que mora numa favela, num conjunto de comunidades, algo muito estranho do policial chegar lá e recolher as cápsulas de fuzis, pistolas, enfim. Eliane, é até engraçado, sabia? É trágico, né? Se não fosse trágico. Nós, autoridades policiais, quando chegamos a um local de crime, no artigo 6º lá do Código de Processo Penal, determina que nós temos que preservar o lugar. Nós temos que preservar, não podemos encostar em nada, Eliane. Absolutamente nada, recolher objetos, essas coisas todas, até que o exame pericial, toda a perícia seja realizada. E se você o fizer de propósito, recolhendo cápsulas, aí tem um crime, que é o 347 do Código Penal, não é do Código de Processo Penal, do Código Penal, que é uma pena de 3 meses a 2 anos, sendo em dobro no caso de fato criminal. Seria fraude processual? Exatamente, o crime de fraude processual. Aí, Eliane, eu te falo, a população fica assim, por que querem recolher as cápsulas se as cápsulas vão possibilitar que nós tenhamos uma resposta, se atirou sem querer, se atirou por querer, se era um marginal, se não era um marginal. Duas coisas, ou pode ter havido um equívoco gritante, né? Porque se nem nós podemos mexer, eles também não podem para rastrear a munição, ou é porque querem evitar algum tipo de investigação relacionado a fatos equivocados, tipo tiro errado, né? Pessoa que morre porque não podia morrer, enfim, essas coisas todas. A população fica à mercê dessas dúvidas, né? Mas independentemente se há vítima ou não há alguém morto por bala perdida, que tenha que se saber de onde partiu o disparo, a preservação do crime é algo intrínseco ao trabalho do policial. Exatamente. Você faz isso porque você aprende que é dessa maneira, há normas de conduta que você tem que seguir. Exatamente. Aí ficou pior ainda. Aí tentaram consertar, falando assim, não, mas recolher as cápsulas só quando não houver vítima. Aí, pelo amor de Deus, aí eu tento te dar 150 tiros, não consigo. Bom, aí vamos recolher, porque aí não tem crime. Tentativa de homicídio não é mais crime? Então, assim, qualquer circunstância de um tiroteio, de uma troca de tiros, nós temos que preservar o local para que seja periciado. E a perícia, sim, vai dizer qual é o calibre, de onde é a munição, essas coisas todas. Nem nós, repito, Liane, que somos responsáveis por levar a cabo a investigação criminal, somos autorizados a mexer no local de crime. Inclusive, Liane, quando eu entrei na polícia,
Eu me recordo até hoje que eu tinha 2 semanas, eu fui no local de homicídio, sem querer, eu me apoiei numa estante, né, da casa, né, de uma pessoa que havia falecido, eu me apoiei numa estante, na hora eu fui coibido. Rapaz, não apoia aí não, rapaz, você tá maluco, você não pode apoiar aí. Então, na hora eu fui coibido. Quer dizer, nem apoiar, nem encostar nas coisas nós podemos. Porque às vezes você está andando ali, tem até um fio de cabelo que depois no DNA vai provar que a pessoa, um fio soltou do braço, que é a pessoa que matou ou não matou. Ou seja, é muito sensível, o local de crime é muito sensível, Eliane. E olha, a violência está ruim no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, não é diferente. A cidade de Cabo Frio tenta retomar a rotina depois da onda de violência que assustou os moradores nos últimos dias. Tudo começou com um tiroteio em uma das favelas da região que deixou 4 mortos. Aos poucos, a vida volta ao normal em Cabo Frio, na região dos Lagos. Mas não nesta favela da cidade, onde o batalhão de choque esteve pela manhã. Vocês são o quê? Porta-voz dele? Vocês são porta-voz ao trabalhar? O clima na favela está pesado. Domingo de madrugada, a PM recebeu uma denúncia de que traficantes armados estavam numa festa nesta rua e veio ao local. O baile funk aconteceu nestes 2 quarteirões aqui da rua. Segundo moradores, esse pedacinho aqui estava lotado. Cerca de 500 pessoas participavam da festa. Foi quando a PM chegou e começou o tumulto. Muitos disparos foram feitos. Dá para ver marcas de tiros aqui na parede. A PM disse que foi recebida a bala por traficantes e revidou. Já os moradores dizem que os policiais chegaram atirando. Entrando pela rua 5, jogando bomba de efeito moral, de gás de pimenta, sem respeitar qualquer pessoa. Segundo a PM, 4 bandidos morreram. Esta mulher, parente de uma das vítimas, passou mal ao saber da notícia. Bota no carro e leva, De acordo com os moradores, pelo menos um dos mortos era inocente, o filho deste homem. Ele foi para curtir o baile, não tinha envolvimento com o tráfico. Todas as versões serão investigadas para que a verdade realmente venha à tona. As mortes desencadearam ataques na cidade. Essas fotos mostram um homem colocando fogo em um banco. Ele foi preso. 2 ônibus também foram incendiados. O comércio abre as portas devagar. Pelo menos 2 escolas continuam fechadas. Sabe o que acontece também? A gente sabe que o baile funk é o lazer da comunidade, mas as pessoas vão até altas horas, tem tráfico de drogas envolvido. Quem é que financia isso tudo? Claro que é o tráfico da região, não é, doutor? Exatamente. Um dos motivos até de pinimba, né, com a UPP é porque quando entra uma UPP em algum lugar, esse baile funk é regularizado até uma determinada hora, o volume até, né? Então, assim, nessas localidades onde não tem UPP, funciona até de madrugada ali, né? Até os moradores têm dificuldade para dormir, mas ninguém fala nada porque o tráfico de drogas, né, às vezes não, sempre participa do baile e aí há uma retaliação posterior. E aí, quando há troca de tiros, fica complicado realmente, porque as pessoas também ficam com medo. Mas a polícia tem que tentar intervir de alguma maneira, resguardando da melhor forma possível os moradores, mas também impedindo que se façam esses bailes funk, independente se a comunidade tem ou não uma UPP. Vamos mudar de assunto, porque você se lembra daquele caso da família? Nós mostramos ontem aqui que foi presa fazendo compras com cartões clonados. Pois é, a polícia fez uma busca no apartamento dos criminosos. E no imóvel, que vale cerca de 5 milhões de reais, foi encontrado todo o material para clonagem de cartões, além de drogas e objetos de luxo. Só um relógio custa mais de 200 mil reais. Rafael Paiva. Documentos falsos, dezenas de cartões de crédito, um computador com movimentações sobre comercialização de pedras preciosas, 2 mil reais em dinheiro, uma máquina de clonar cartões, além de diversos objetos de alto valor. Entre os bens apreendidos estão 12 relógios, alguns são da marca Rolex. Um deles, de origem suíça, chega a custar 250 mil reais. Todo esse arsenal de luxo vinha acompanhado de champanhe e maconha. Pela natureza dos bens que foram apreendidos, conclui-se que a quadrilha já atua há um longo período e que o prejuízo é incalculável. Ao lado da famosa praia de Copacabana, aqui na rua Constante Ramos, no 8º andar deste prédio, que mora o casal de aposentados Francisco Jorge dos Santos e Marisa Pena Carneiro. O apartamento de luxo de 250 metros quadrados, a polícia calcula que o valor do imóvel possa ultrapassar os 5 milhões de reais. O casal foi preso em flagrante nesta segunda-feira, junto com o sobrinho, Fagner Miguel dos Santos de Lima, de 26 anos. O trio é acusado de tentar fazer compras num supermercado de Copacabana com um cartão clonado. Eles já estavam sendo monitorados há 3 meses pelos investigadores. As imagens do circuito interno cedidas para a polícia
colaboraram para a prisão dos criminosos. Com o material apreendido no apartamento, a polícia agora não tem mais dúvidas de que eles mesmos faziam a clonagem dos cartões. No decorrer das investigações, constatou-se que trata-se de uma quadrilha especializada que possui o domínio de todas as fases para a fraude mediante cartão de crédito. Os 3 criminosos começaram a agir no supermercado do bairro há cerca de 3 meses. Os cartões clonados, no entanto, eram de clientes da Barra da Tijuca. A polícia agora quer saber se eles tinham algum cúmplice no estabelecimento e ainda tentam identificar quem são os interceptadores das compras e dos objetos apreendidos. Altamente lucrativa a clonagem de cartões. Alguém duvidava disso? Num apartamento de luxo, com bebidas, com relógios e tudo mais. Só que eles deixaram as pistas. Não estavam muito preocupados. A quantidade de dinheiro que foi apreendida é impressionante. E como o Rafael falou, apesar de estar claro que eles clonavam os cartões, que eles mesmos clonavam, não está descartada a participação de algum funcionário dos estabelecimentos, nos supermercados, né? Normalmente recebem informações privilegiadas, né, com chupa-cabra, etc. São vários mecanismos, né, que as pessoas coletam os dados para produzirem os cartões. Esses cartões são usados em um determinado período. Você não pode ficar com o cartão clonado usando muito tempo. Você usa sobre um determinado período. E isso aí aumentar, Liane, porque normalmente começa assim, com o mercado, com coisa, aqueles relógios ali, eu não sei, não tenho minhas dúvidas se são verdadeiros ou não, porque a caixa não é aquela caixa ali que estava demonstrando o relógio. Mas pode ser que sim. Mas assim, as coisas começam dessa forma e terminam com eletrodomésticos, vão aumentando, né? As pessoas vão testando em mercados e vai aumentando, e aí você também vai aumentando a sua produção. O mercado seria mais fácil pela circulação de pessoas? Exatamente, porque o caixa é uma pessoa mais simples, que não observa muito, né? Compras de 70, 80 reais, aí você vai testando nessas coisas, pode ver que a família está toda junta ali, para dizer que nem desconfia, né? Uma família, normalmente os estelionatários vão documentados, vão com todos os documentos, né? Eu não ando com todos os meus documentos, mas o estelionatário anda com tudo certinho, para que se alguém perguntar, ele se identifica. Então, começa assim e depois vai para uma coisa adiante. Teve uma ocasião, para você ver o tamanho do lucro, o Dr. Eduardo Freitas, um grande delegado de polícia, fez uma investigação maravilhosa. O rombo chegava a 70 milhões de reais. Você vê como é que as coisas vão crescendo. Mas à medida que vão crescendo, vai envolvendo mais pessoas, aí tem as delações, tem os rastreamentos dos cartões e tudo é descoberto. Até porque interessa às agências bancárias chegar até essas quadrilhas, né? Elas que acabam pagando as contas. Obrigada, doutor Carlos, mais uma vez. Bom dia a todos. Obrigado, Liane. E agora, serviço. A Prefeitura anunciou que 89 linhas de ônibus que passam pelo centro do Rio vão sofrer alterações até o dia 8 de novembro. Quem tem as informações para a gente é o Daniel Penafirme. Daniel, bom dia para você. Já se sabe quais linhas são essas que vão sofrer as alterações? Já se sabe sim, Eliane, muito bom dia a você. São 27 linhas municipais e 62 intermunicipais, total de 89 linhas que passam ali pelo centro da cidade. De acordo com o secretário de Transportes Alexandre Sansão, o objetivo dessas mudanças é melhorar o trânsito na região. Muitas linhas passarão a fazer parada agora na Avenida Presidente Vargas, passam a ter o ponto final na Avenida Presidente Vargas. As mudanças entrariam em vigor agora no dia 1º de novembro, mas foram adiadas uma semana justamente porque é linha de ônibus demais, Liane. Não haveria tempo hábil para informar todo mundo direitinho. O secretário estima que durante uma semana os passageiros ainda vão ter aí alguma confusão por causa dessa mudança, mas que após uma semana o pessoal vai se adaptar aí com os novos itinerários. A Prefeitura pretende distribuir também cerca de 450 mil folhetos entre os passageiros, informando aí dessas mudanças que entram em vigor a partir do próximo dia 8 de novembro, Liane. Tá certo, Daniel, obrigada pelos detalhes. Você não pôde dar a lista, claro, dos ônibus, que é muito coletivo. Mas até o dia 8, na véspera, nós traremos aqui outras informações para você. Quem sabe até entrevista com o secretário, para ele relatar exatamente. E tem que ter informação para o passageiro. Não adianta mudar trajeto, mudar ponto, final, se não informar quem mais interessa, que é quem usa os ônibus. E por falar em ônibus, por falar em trânsito, vamos ver como é que está a condição de trânsito hoje para você com as câmeras da 7 Rio, Companhia de Tráfego. Agora a gente já tem na tela linha vermelha, altura da linha amarela, a altura da maré, aliás, são 7 horas e 23 minutos. Ali na altura da maré o trânsito segue com pequenas retenções, mas por enquanto passando. E a gente já muda de câmera, essa é a Brasil, na altura de Benfica, o trânsito bem congestionado, sentido centro do Rio de Janeiro.
Pode rodar, a gente novamente vai ali para o gasômetro na altura do Caju. A câmera travada, mas dá para perceber que o fluxo é bem intenso, com lentidão e retenção para o motorista. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver Cemitério São João Batista faz visitas guiadas. Antes, a previsão do tempo com Daniel Penafirme. Olha, a previsão para hoje em todo o estado é de céu claro com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. A temperatura em ligeira elevação deve variar entre a mínima de 16 e a máxima de 31 graus. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com outras notícias aqui no SBT Rio Manhã. Caiu a parcela. É pra acabar com todos os celulares. Saldão de parcelas. Ricardo Eletro. Galaxy Young Plus 2 chips Android TV. Era R$ 39,90 mensais. Agora R$ 29,90 mensais sem juros. Ricardo Eletro. A Bia é a mulher mais especial da minha vida e vocês não imaginam a surpresa que eu tô fazendo pra ela. Com Ourocard, tudo pode acontecer. Acesse bb.com.br/cartão pra tudo e assista ao final dessa história real. Ourocard, quem tem, tem tudo. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu tô falando do café Evoluto, o café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É bem melhor. Pede Evoluto. Caiu a parcela. É pra acabar com todos os celulares. Saldão de parcelas. Ricardo Eletro. Galaxy Young Plus 2 chips Android TV. Era R$ 39,90 mensais. Agora R$ 29,90 mensais sem juros. Ricardo Eletro. Mundial. No Mundial, a gente soma dedicação, soma atendimento e o resultado é o menor preço. Alcatra quilo 14,95, linguiça para churrasco perdigão quilo 7,80, coxinha das asas cevale 1 quilo 5,98, salmão inteiro fresco quilo 17,90, papel higiênico neve leve 16 pague 15 12,98, azeite andorinha extra virgem 8,99. Mundial, o menor preço total. Tá precisando de dinheiro? A solução resolve. Aposentados ou pensionistas do INSS, servidores públicos estaduais e municipais, crédito consignado rápido e sem complicação, ligue para a solução 3262-7800. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Você sabia que começou a promoção Eu Quero Rede? E é muito fácil participar. Quer ver? Se você for cliente Itaúcar, é só se cadastrar, usar o seu cartão na maquininha da rede e a cada transação de R$ 80, você ganha um número da sorte. E se for lojista, quanto mais usar a maquininha da rede, mais chances tem de ganhar. E são muitos prêmios. Cliente Itaúcar pode ganhar um carro zero por semana e créditos na fatura. E lojista pode ganhar carros, motos e até R$ 100 mil. Com a rede é assim, quem compra pode ganhar e quem vende também. Então cadastre-se no site www.userede.com/euquerorede e participe. Rede, estamos todos ligados. E a exemplo do que acontece nos mais famosos cemitérios do mundo, o cemitério São João Batista promove mensalmente visitas turísticas guiadas. Você teria coragem? Eu quero saber com o Daniel Penafirme como é que vai ser isso. Daniel, você iria fazer uma visitinha ao cemitério? Nem morto, literalmente. Olha aqui, Eliane Borges, a visita mensal acontece amanhã, né? Amanhã, a partir das 14 horas, aqui no cemitério São João Batista. E quem coordena, digamos assim, esse evento, quem é o guia turístico do cemitério é o professor Milton Teixeira, professor de História. Professor, alguém vem visitar o cemitério? Tem gente que faz isso? Vem muita gente, os pedidos não param de crescer. Olha, até escolas estão prometendo aparecer. Quantas pessoas mais ou menos costumam vir? Amanhã, espera-se quantas? Eu estou calculando em torno de 100 a 150 pessoas. Agora, tem muito artista enterrado aí. Quais são as atrações, digamos assim, turísticas do cemitério? Olha, dava para fazer um pagode tanto. Você tem Tom Jobim, Cazuza, Clara Nunes, Carmen Miranda, Vicente Celestino, Francisco Alves. Fora, claro, né, os não músicos, Santos Dumont. Eles já apareceram durante a visita para dar um oi pro pessoal?
Não, mas alguns prometem aparecer amanhã, viu? Principalmente os imortais. Os imortais disseram que, até porque são imortais, não, que é uma lógica, eles prometem aparecer. Visite o Rio de Janeiro enquanto você está vivo, porque depois poderá tornar-se a atração. Durma no cemitério. Professor Milton, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Agora vai ter código de barra? Quem for aí com o celular também vai conseguir ver os detalhes de cada túmulo? Sim, principalmente nos famosos. Estão sendo já colocados códigos de barra e você vai poder ver um pouco da biografia do famoso, o que ele fez, o que ele contribuiu para o Brasil, até porque o São João Batista é o nosso, vamos usar esse termo, nosso Père Lachaise, nosso cemitério mais famoso, onde foram enterradas as grandes personalidades do Império e da República. Bom, tem até santo, tem postulante a santo, tem presidente da República, tem tudo aqui. O professor, aí é de graça, né? Porque aí também pagar para visitar cemitério é um pouquinho demais também. Não, o passeio é gratuito, claro. Eu espero contar com a presença aí dos cariocas que queiram conhecer um Rio de Janeiro que muitos sequer imaginam existir. E olha, vá por mim, tenha medo dos vivos. É verdade. Obrigada, professor Milton. Eu já visitei o cemitério da Recoleta, lá em Buenos Aires. Vale a pena se você tirar a questão fúnebre e for só na parte histórica. Aí você, se tiver medo, pelo menos tente pensar que você vai estar aprendendo um pouquinho mais da cultura. Um ótimo dia, a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Mais 30 minutos.